Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Eu rogo a espiritualidade da casa, bem como o meu anjo guardião, que possam me auxiliar na reflexão dessa noite. Quando pensei esse tema, eu imaginei que nós, seres humanos, utilizamos a palavra com muita facilidade, com muita fluência. E muitas vezes não paramos para pensar o peso que ela carrega em si e naquilo que representa. Quem já me viu aqui em outras vezes sabe que o material que eu trago é meu marido que faz. E ele representou essa questão da palavra através da rosa, que eu considerei uma forma muito bonita e criativa. Uma rosa cheia de vitalidade e uma rosa já num processo, digamos, de perda da vida, da própria vitalidade. E nós vamos passear hoje por algumas citações do Mestre Jesus, citações de outras pessoas, para nortearem essa noite de todos nós nessa casa. E eu inicio então lendo esse texto, narrado em Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Nesse texto, Lucas então vai narrar esse episódio da cura de um paralítico. E sucedeu que em um dos dias, quando ele estava ensinando, os fariseus e mestres da lei estavam sentados, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E havia poder do Senhor para ele curar. E eis que uns varões, carregando um homem sobre um leito, o qual estava paralisado, procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. Não encontrando modo de levá-lo para dentro, por causa da turba, subindo ao terraço, desceram-no com o catre por entre as telhas, para o meio diante de Jesus. E vendo a fé dele, disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que fala blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão o Deus único? Jesus, sabendo do arrazoado deles, em resposta lhes disse: Por que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os seus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, ergue-te, toma o teu catre e vai para a tua casa. Imediatamente, levantando-se diante deles, tomando o leito, o qual estivera deitado, partiu para a sua casa, glorificando a Deus. O êxtase tomou conta de todos que glorificavam a Deus e se encheram de temor, dizendo: Hoje vimos coisas extraordinárias. Eu não vou me deter, irmãos, no texto como um todo, porque não é o propósito. Eu quero fazer só 2 destaques. Vocês viram como foi bonito o apoio dos amigos a esse homem paralítico,
o qual precisava de auxílio para chegar até Jesus. E eles, diante da multidão, não conseguiam entrar com aquele catre, né? Pequena padiola, usada na época, não tinham acesso. Então eles imaginaram assim, tem um terraço, vamos colocá-lo por cima, descendo o catre, como o Beto procurou uma ilustração naturalmente que encaixa com a cena. E ele desceu e Jesus, vendo aquilo, ficou já muito tocado por aquela situação. Então, primeiro esse destaque que eu queria fazer, como os amigos na nossa vida são importantes, não é, irmãos? Como eles podem nos levar a lugares mais altos, inclusive fortalecendo esse nosso vínculo maior com Deus. O outro ponto que eu queria destacar é a palavra de Jesus. A palavra do nosso mestre é uma palavra de poder. É uma palavra de transformação. O Espiritismo nos propõe um evangelho redivivo. Um evangelho com uma conotação do apelo à vivência. A realização daquilo que ele veio nos ensinar. Os escribas e os fariseus ficam achando aquilo muito grande, mas quem é esse que perdoa o pecado? E aí ele diz, o que é que vocês estão aí, não é, discutindo, duvidando em vossos corações? É mais fácil perdoar os pecados ou dizer, levanta-te, pegue seu catre e ande? E é naturalmente o que ele faz, né? Ele faz as duas dimensões de cura. A cura de onde ele precisava ser curado internamente na sua alma, aquele homem paralítico, mas lhe cura também a parte da física de suas pernas, que tem a força necessária para andar. A palavra de Jesus é essa, é de poder. Mas é só a dele que tem poder? Naturalmente a dele tem muito maior, mas a nossa também tem. E é sobre isso que nós vamos pensar mais nessa noite. E eu trago para vocês então a história de um professor. Um professor que entregou a uma criança um bilhete. E a criança chega em casa contente, entrega aquele bilhete à mãe. Minha mãe, o professor mandou lhe entregar esse bilhete. A mãe abre o bilhete e começa a ficar emocionada. Os olhos se enchem de lágrimas e o menino fica curioso. Minha mãe, o que é que o bilhete diz? E ela, como nós diríamos, engole seco e diz assim, meu filho, seu professor está dizendo que a escola que você estuda não tem condições de lhe dar a orientação que você precisa. Os professores de lá não são capacitados o suficiente, nem têm recursos. Eles estão dizendo que quem vai cuidar da sua educação sou eu. E o menino fica contente e dali por diante a mãe se responsabiliza pela condução da educação daquela criança. Os anos passam, ela vem a falecer. E ele, o filho, organizando as coisas da casa, numa gaveta, encontra um bilhete. Um papel. E ele abre, é um bilhete. E era o bilhete do professor. O bilhete dizia mais ou menos o seguinte: cara mãe, seu filho é confuso e parece ter problemas mentais. A nossa escola não pode ficar mais com ele. Nós lhe orientamos a educá-lo. Ele acaba de ler esse bilhete e chora copiosamente, durante muito tempo. Depois disso, ele se recompõe e pega uma coisa chamada diário, que muitos aqui não vão nem saber o que é, não é? Mas a minha geração escrevia diários, né? Anotava as suas vivências, e ele vai para seu diário e escreve lá. Thomas Edison foi considerado confuso e com problemas mentais. E graças à dedicação, ao amor e heroísmo de sua mãe, se tornou um dos maiores inventores do século.
2.332 patentes. Thomas Edison tem. A mais conhecida é a nossa lâmpada incandescente, a lâmpada elétrica incandescente. Mas muitas coisas ligadas a cinema, aperfeiçoamento do telefone, cinematógrafo, muita coisa relacionada a ele, que deu um grande impulso, uma grande contribuição. Essa história eu considero forte porque é a palavra. E eu fico pensando, se a palavra que ele tivesse ouvido fosse outra, será que ele teria seguido esse caminho? De nos presentear enquanto humanidade com tantos benefícios? Por isso que Tiago, no capítulo 3, no versículo 10, ele vai dizer que da mesma boca procede bênção e maldição. E aí vocês veem a figura de uma árvore frondosa, verde, em pleno vigor, e a outra do outro lado, na escuridão. Somos todos nós, que muitas vezes, quando falamos, colocamos para fora muita luz ou muita sombra. Do livro Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, é um livro maravilhoso. E este é o primeiro compromisso que ele propõe a quem lê. Seja impecável com sua palavra. E ele diz impecável, sem pecado, sem mácula. Use bem. E ele diz, esse é o desafio mais difícil. Porque a palavra flui tão naturalmente que quando nós esperamos, já tenhamos dito. Não é verdade? E Dom Miguel Ruiz vai nos lembrar que a palavra é força. É o poder que você possui de expressar-se, de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos na sua vida. O que nós externamos através da palavra é o que nós pensamos antes. É o que representa o que somos. Às vezes nós não temos muito essa clareza de que quando eu me expresso, eu também estou criando eventos na minha vida. Porque se a minha expressão é de desânimo, eu não vou sair do lugar. Mas se a minha expressão for de esperança, eu me conduzo a buscar novos caminhos. Dom Miguel Ruiz nos diz que a palavra produz um encantamento. Nós sabemos que produz mesmo, irmãos. As palavras sinceras e bonitas que a gente ouve produzem um encantamento em nós. Parece que o dia ficou mais bonito porque você ouviu um bom dia de alguém mais caloroso. Ou um elogio sincero. Porque vocês viram o texto que foi lido por nossa irmã do Evangelho. Lá ele nos convida a pensar afabilidade e doçura também nas palavras, mas repletas de sinceridade. Não de verniz, não de aparência, não de fingimento, mas de verdade. No livro Fonte Viva, no item, no capítulo Linguagem, de Chico Xavier através de Emmanuel, né? Eles nos dizem assim, através da linguagem, o homem ajuda-se ou desajuda-se. Nós mesmos criamos para nós aquele universo que Dom Miguel Ruiz acabou de nos dizer. Aquele universo que nós criamos para nós mesmos, habitarmos e vivermos nele, e respirarmos. E com isso a gente busca às vezes uma ajuda, um fortalecimento ou não. Então, o homem, o ser humano, é um animal que se expressa através da palavra. Os outros animais não têm essa possibilidade do uso da palavra, a maioria deles, né? E, no entanto, a gente não está ainda ciente da responsabilidade e do valor que é utilizar essa palavra.
Eu trouxe, então, de Anete Guimarães, que vocês conhecem, palestrante espírita, médica. Ela nos traz uma reflexão interessante sobre a palavra do ponto de vista da repercussão no nosso físico, no nosso corpo físico. Porque o que ela nos chama a atenção é que repercute no corpo físico. Então, as palavras de poder, essas palavras positivas, realmente funcionam? Sim, elas realmente funcionam. Por quê? Porque quando você pensa, quando você sente, você produz uma química correspondente cerebral e essa química se espalha através da corrente sanguínea a partir do hipotálamo e atinge cada célula do seu corpo. E se esses pensamentos são pensamentos construtivos, são pensamentos poderosamente estimulantes, todo o seu corpo reage também. Então, o seu pensamento determina como o seu corpo funciona. E isso determina como sua vida vai ser. Vejam, irmãos, a importância da palavra, do que nós determinamos para nós mesmos nas nossas vidas, no dia a dia, acordando pela manhã, de manhã cedo. E ela tem um outro vídeo, aquele foi de TikTok, um vídeo pequeno, mas ela tem outros vídeos disponíveis no YouTube, que eu convido a quem puder e quiser assistir, que agora não daria para trazer, porque são vídeos um pouco maiores, mas eu vou trazer um rápido resumo de um deles, em que ela fala dessas palavras mágicas, ou palavras de poder para as nossas vidas. E ela nos sugere que algumas a gente evite, porque são palavras que vão nos limitar. A primeira palavra que ela dá exemplo é de ainda. Ela considera ainda uma palavra positiva, que você pode dizer assim, eu diria, eu ainda não faço Pix, mas naturalmente que vou pretender fazer daqui a um tempo, né, minha gente? Ainda não faço. Então, esse ainda de quem vai conseguir, legal, né? Porque você está numa perspectiva de chegar e alcançar aquilo. Anete vai nos chamar a atenção que tentar é uma palavra que a gente tem que tirar do vocabulário. Porque quando você diz eu vou tentar, parece que a sua energia já não está acreditando muito na tentativa. Então ela sugere, vamos experimentar, porque indica movimento. Tentar é uma palavra de dúvida, é uma palavra de incerteza. Ela sugere que a gente substitua por experimentar. Eu vou experimentar. Tem movimento, tem dinâmica. Nós, às vezes, costumamos dizer é muito difícil. Ela considera é muito difícil uma expressão que a gente tem que apagar. Eu estou tentando fazer esse exercício, viu, minha gente? Porque ela nos diz a mesma coisa do tentar. É muito difícil, parece que consolida. Eu não posso ultrapassar. Já tem uma sentença. Ela sugere que também a gente substitua por palavras que possam dar uma sensação de que é possível. Isso é um desafio, isso é complexo, mas difícil, parece que todas as portas já se fecharam para você e você não vai poder fazer mais nada. Anete Guimarães também nos lembra uma coisa interessante, irmãos, que é o tempo verbal. Ela nos diz, e aí vocês podem perguntar, e o tempo verbal, e o cérebro vai identificar o tempo verbal? Da forma que ela explica, sim. Às vezes nós dizemos assim, eu queria, eu gostaria, eu faria. Isso não é muito longe? Seu cérebro não está se importando com isso. O tempo, para ele, é uma subjetividade inventada por nós, não é verdade? Então, ele não entende. Você tem que trazer para próximo. Eu quero, eu gosto, eu faço. Para que se torne realizável. Anete Guimarães nos traz do Livro dos Espíritos aquela pergunta que Kardec faz, a espiritualidade superior. É
É possível ao homem domar suas más inclinações? A espiritualidade responde sim, com fracos esforços. Vontade é o que lhes falta. Annette, então, remete isso para nós, nos chamando a atenção de que se nós direcionarmos a vontade de cada um para utilizarmos melhor as palavras, nós vamos conseguir. Mas é preciso colocar a vontade na frente e começar a ter esse cuidado, começar a ter esse, digamos assim, este filtro que vai nos ajudar a avançar. Porque ela nos chama a atenção que nós temos que ter as palavras como eu sou, eu posso, eu consigo, como palavras definitivas na nossa vida. Porque o universo está ouvindo isso e vai me responder nesta mesma medida da minha força, da minha disponibilidade. Ainda de Dom Miguel Ruiz, ele vai nos dizer que por meio da palavra você expressa seu poder criativo. É por meio dela que você manifesta tudo. O que você sonha, o que você sente e realmente será manifestado mediante a palavra. A palavra, então, irmãos, nos desnuda, não é verdade? Ela nos mostra naquilo que a gente tem provavelmente de mais íntimo. E às vezes a gente diz uma palavra e depois diz assim, não é isso que eu queria dizer. Já disse. Já disse e o problema é que não volta. Volta? Não. Já foi como uma flecha, já foi soltada. Então é preciso que a gente lembre disso. Que a nossa palavra manifesta o que somos e manifesta aquilo que verdadeiramente nós pensamos. Quando a gente vai remediar alguma coisa que disse, a outra pessoa já não se convenceu mais, porque você já disse. Em Tiago ainda, ele vai no capítulo 3, versículos 2 e 5, ele vai nos dizer, aquele que não peca ao falar é realmente um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Assim também a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Se a gente imaginar um animal grande como o cavalo, que é colocado um arreio e aquelas cordas, muitas delas são colocadas na boca. Então ele é refreado a partir da boca. E às vezes nós não pensamos que este freio é dado por nós. É dado por cada um à medida que vai se expressar. E ele nos diz que aquele que não peca ao falar, não erra, não sai do trilho, digamos assim, ele se torna praticamente um homem perfeito. No livro Pão Nosso, também de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, no capítulo sobre a língua, é dito que o início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Mas não precisa ser lá, não precisa ser guerra, não, fora de nós. Às vezes a guerra é próxima. Às vezes com a palavra, eu decreto uma guerra na família, no trabalho, no centro espírita, onde a gente está. Localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Delicado, não é, irmãos? Em Efésios, Paulo vai dizer a essa comunidade, no capítulo 4, versículo 29, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, o que for boa para a edificação, que comunique graça aos que ouvirem. Às vezes, se a gente parar e pensar um pouquinho, não diz aquela bobagem que ia dizer. Que não construiria nada. Porque a palavra tem esse poder
absolutamente construtivo ou destrutivo. A carta do professor para a mãe de Thomas Edison poderia ter lhe dado um destino bastante diferente. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, Jesus vai nos chamar a atenção. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Jesus está nos admoestando de que também a nossa palavra tem que ser firme. Nós temos que ter posições. E às vezes nós não temos, não é, irmãos? Às vezes nós nos omitimos dentro da multidão. Jesus está dizendo que a nossa palavra precisa ser clara. A gente precisa ter um compromisso com ela, de ser sim ou não. Mas ela precisa ser definitiva. Nós não podemos ficar, como a gente costuma dizer no senso comum, em cima do muro. Cristãos, espíritas, temos que ter com responsabilidade e clareza posições, levando em conta naturalmente o Evangelho de Jesus, as leis de Deus. Em Mateus ainda, no capítulo 15, versículo 11, Jesus vai dizer, não é o que entra pela boca do homem que torna impuro, mas é o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Havia uma discussão na época de Jesus, vocês todos sabem, do que se comia, que dia, não é? Havia toda uma questão em relação a isso. Aí Jesus vai esclarecer isso com muita facilidade. Ele vai dizer, não, o que entra pode lhe causar no mínimo uma indigestão, né? Se não for bom, né? Se o seu organismo não estiver preparado. Mas o problema é o que sai. Porque o que sai, irmãos, é o que tem dentro de nós. O que sai é o que está no nosso pensamento, o que sai é o que está no nosso coração, o que sai é o que nós somos e o que pensamos. Não é aleatório. É esse canal que vem de nós mesmos. E aí eu paro para pensar um pouquinho com vocês. As pessoas que a gente ama, a gente acha que tem direito de dizer as verdades. E de que jeito nós dizemos a eles as verdades? É preciso que nós tenhamos cuidado com isso. Porque a verdade pode fazer o efeito daquela flor do lado esquerdo. Destruir a flor inteira. Então, às vezes, a verdade tem que ser como o Evangelho nos diz, com afabilidade e doçura. Sinceras, naturalmente, não é? Mas aí eu trago uma historinha que também é bem conhecida de vocês, mas é importante falar dela, porque nós estamos falando da palavra, que é a história das 3 peneiras de Sócrates, um grande filósofo, né? E Sócrates, então, ele é interpelado por um homem na rua, que diz a ele, Sócrates, eu tenho uma história para lhe contar de um amigo seu. E Sócrates olha aquele homem e diz, vamos ver se essa história passa pelas 3 peneiras. E aí o homem não entende nada, é peneira, que história é essa de peneira? Ele diz, vamos lá. A primeira peneira é a da verdade. A história que você vai me contar é verdadeira? Aí o homem reluta, não tem certeza, não sei. Vamos para a segunda peneira. A segunda é da bondade. A história que o senhor vai me contar traz algum bem para a vida deste homem? Ou para a minha, ou para a sua? Não. Terceira peneira, a da utilidade. O que você vai me contar é útil para alguma coisa? Para nós, para ele, para a comunidade? Não. Então eu naturalmente não quero saber da história. Se talvez esse exercício das peneiras, né, fosse um exercício na nossa vida e nas redes sociais, talvez a gente não visse tanta barbaridade acontecendo, como a gente vê, não é? Tantas discussões inúteis, tanta agressão, tantos exageros. Então Sócrates nos propõe, através dessa história, que a gente também utilize as peneiras
Porque Dom Miguel Ruiz vai nos dizer que a fofoca, a maledicência é um vírus. É um vírus como os vírus que contaminam os computadores. Destroem programas, destroem grandes coisas. A maledicência pode ter também esse poder. Eu estou trazendo esse vídeo para a gente refletir sobre ele e ir caminhando naturalmente para nossas reflexões finais. É uma propaganda de uma empresa inglesa. Que impacto, né, meus irmãos? Um cartaz de rua, de um mendigo, né? A moça, naturalmente, devia ser da área de marketing, ela devia passar ali todos os dias, e ela resolve modificar as palavras para dar um contexto de chegar mais ao coração das pessoas, de tocar o coração delas, de atingi-las de uma maneira mais positiva. Cego, nós já estamos acostumados, não é? Mas lembrar que é um dia bonito e ele não pode ver. Ninguém parou para pensar isso. Nós só achamos que ele é cego e pronto. Então, irmãos, eu queria que nessa noite nós saíssemos daqui com essa reflexão nos nossos corações, na nossa casa mental. Como eu tenho usado as minhas palavras? É tão fácil, me custa tão pouco. Eu me expresso, acho que tenho direito, porque todos nós temos direito à expressão, mas nós esquecemos a repercussão que essa minha expressão causa no outro. No outro que às vezes é uma criança em formação, no outro que pode ter qualquer idade, mas que também é machucado pela palavra que não foi dita de maneira adequada. Quando Tiago nos diz que da mesma boca procede bênção ou maldição, é importante que nós lembremos disso conosco mesmos. A minha boca, da minha boca, tem procedido mais o quê? O que é que eu tenho alimentado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos que eu expresso através das palavras? E que palavras são essas? Jesus, no meu lugar, diria que palavras? E na hora que eu não sei o que dizer, irmãos,
Às vezes não é melhor não dizer? Há um ditado que diz assim: o silêncio, o falar é de prata, o silêncio é de ouro. Às vezes é melhor que a gente não diga nada. Se a gente não sabe direito o que dizer e não tem segurança daquilo ser o melhor a dizer. Porque são armas que nós usamos contra nós mesmos às vezes. Eu tive uma colega de trabalho que ela dizia que era sempre muito nervosa. Quando você se auto-intitula alguma coisa, você está colocando sobre si um selo que vai ser difícil que você mesmo rompa. Então, às vezes, a palavra já prejudica primeiro a você mesmo, porque a palavra vem contra você próprio. Por isso que as reflexões de Annete Guimarães são importantes. Será que realmente aquelas palavras são palavras que têm aquela força que ela diz? Ela nos chamou a atenção que todo o corpo físico obedece ao comando do cérebro que ouve aquela palavra. E aquela palavra direciona o nosso corpo físico a produzir substâncias que podem nos prejudicar ou podem nos trazer sensações boas. A palavra. Nós não estamos falando de algo que não tem uma repercussão comprovada no nosso organismo físico. No coração do outro a gente já sabe que tem. Porque quando a gente para ouvir alguém que está querendo conversar, no fim da conversa você sente que a pessoa já é outra pessoa. E a pessoa normalmente diz para você: essa conversa salvou minha vida. Essa conversa vai fazer eu desistir daquilo que eu estava querendo fazer, que não era bom. Gente, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que trabalho lindo daquele pessoal, fica no telefone, anônimos, treinados para ouvir. Ouvir sem julgamento, ouvir sem dar opinião, ouvir. Escuta. Então é importante falar, mas é importante ouvir também. E eles ouvem e salvam muitas vidas. E a nossa palavra, quando a gente puder falar, irmãos, que seja como disse Paulo aos Efésios, aquela palavra que edifica, aquela palavra que traz um norteamento de luz para aquela situação. E se eu errar, e todo mundo erra, nós ainda estamos nos construindo no caminho do aperfeiçoamento, como nos disse tão lindamente nosso irmão na prece. Nós estamos nos construindo nesse processo da busca da evolução espiritual, que a gente tenha consciência disso. Vá ao outro, peça desculpas, diga que se excedeu na palavra. Mas é importante reajustar. É importante não deixar passar aquilo que ficou machucado. É uma ferida ali, que merece ser cuidada, merece ser olhada por quem foi o causador dela. Então, irmãos, concluindo nossa reflexão da noite, que nós, com a misericórdia de Deus nos auxiliando, com o nosso refletir, porque a doutrina espírita nos convoca a ter uma fé raciocinada, que nós passemos a pensar mais sobre as palavras que usamos. Até aquelas expressões que a Annete diz que não são boas para a gente, que nos limitam, nos travam. Mas outras, às vezes até na hora da raiva, uma palavra de baixo calão. É preciso que a gente lembre que quando eu digo uma palavra, a energia dessa palavra se expande no ambiente que eu estou e volta para mim. Entendem isso? Quando eu estou irado, que digo qualquer coisa absolutamente inconveniente, eu estou poluindo o ambiente e
absorvendo a poluição que eu provoquei. Mas a nossa palavra pode ser outra. Jesus nos convoca a ter outra palavra, porque a palavra dele é de transformação e mudança na nossa vida. Se a nossa não tem essa perspectiva, mas a nossa pode ser aquele vagalume que alegrou a pessoa naquele dia. Pode ser aquela injeção de ânimo que ele precisava. E que nós mesmos olhemos para nós de manhã e possamos dizer a nós mesmos palavras bonitas, agradáveis. Porque também nós devemos cultivar conosco mesmo boas palavras. Que Deus, então, irmãos, em sua infinita misericórdia, nos ajude a usar melhor as palavras. Muito obrigada.